Bandidos explodem carro forte perto da BR-153 com R$1 milhão. Parte do dinheiro ficou espalhada no meio do capim. Motoristas que passavam pelo local foram usados como escudo humano. Os assaltantes conseguiram fugir e a repórter Rosane Ferraz esteve no local, onde os policiais foram recebidos a bala pelos bandidos e tem os detalhes. Essas imagens foram feitas pelo grupamento aéreo da Polícia Militar logo após o assalto. Do alto dá para ver a movimentação da rodovia. O carro forte foi destruído com o uso de explosivos. O veículo tinha saído de Caldas Novas com destino a Goiânia. A operação para tentar localizar os assaltantes mobilizou ainda o Grupo Antirroubo a Banco da Delegacia de Investigações Criminais e o Comando de Operações Especiais. Segundo a polícia, quando estava próximo à BR-153, o carro forte foi interceptado por um veículo prata com 5 homens. Os assaltantes teriam atirado no para-brisas do veículo. Segurança que conduziu o carro forte tentou retornar aqui pela rodovia que liga a Piracanjuba. Só que os bandidos continuaram perseguindo o carro forte. Nesse ponto da rodovia, o segurança perdeu o controle e o carro forte acabou saindo da pista, capotando algumas vezes e indo parar lá no capim. O acidente deixou 4 seguranças feridos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, com os 4 seguranças rendidos, os assaltantes teriam vindo em seguida aqui para a GO 217, parado pelo menos 4 veículos e feito de 5 a 6 pessoas reféns. Essas vítimas teriam sido obrigadas a ir até o local onde o carro forte capotou. Há informação também que esses reféns teriam sido obrigados ainda a ajudar os bandidos a juntar o dinheiro depois que o cofre do carro forte foi explodido. Aqui no capim, olha só, ainda é possível ver notas rasgadas. Aqui numa nota de R$50, parte dela, aqui outra parte dessa nota de R$50 e pelo mato a gente percebe aí cédulas aí de vários valores. Uma área extensa às margens da rodovia precisou ser isolada. Segundo a PM, durante o assalto, motoristas que passavam aqui pela GO e que não teriam sido percebidos pelos bandidos avisaram a polícia. Houve troca de tiros. Segundo a Polícia Militar, cerca de 5 reféns foram usados aí como escudo humano pelos assaltantes. 2 dessas vítimas, inclusive, foram levadas pelos bandidos e só liberadas 10 minutos depois na BR-153. O veículo de uma dessas pessoas, inclusive, foi usado na fuga pelos assaltantes. Essas fotos feitas pela Polícia Militar mostram bem de perto os estragos provocados do carro forte. Muito dinheiro espalhado. Com a explosão, parte da porta do veículo de transporte de valores foi parar quase 100 metros do local do acidente. Pelas cápsulas deflagradas, a polícia acredita que os bandidos tenham usado fuzil e metralhadora. A PM informou que o carro forte transportava quase R$1 milhão e que a maioria do dinheiro teria sido levada pelos assaltantes. Nesse momento, seguranças e funcionários da empresa de transporte de valores estão recolhendo aí cédulas que ficaram espalhadas aí pelo capim, né? Algumas notas, inclusive, foram danificadas, queimadas, rasgadas durante essa explosão. Eles fazem esse pente fino aqui pela vegetação em busca dessas cédulas que voaram aí durante essa explosão. Os 4 militares que atenderam a ocorrência tiveram que recuar quando perceberam que pessoas eram usadas como escudo. Devido ao fato de os criminosos estarem com reféns e fazendo com que esses reféns se tornassem uma barreira humana, os policiais tiveram então que se conter, né, e não efetuar disparos então ir contra esses criminosos, e também os criminosos acabaram que diminuíram também os disparos contra a polícia. Pelas cápsulas encontradas no local, fuzis, né, calibre 7.62, 5.56, pistolas, provavelmente ou metralhadoras 9mm, então são armas de uso restrito, né, das Forças Armadas e das polícias. Esses criminosos então estavam utilizando esse tipo de armamento. Nós acreditamos que havia um prévio planejamento para fazer esse tipo de ação, né? Você tomar de assalto um carro forte, um veículo blindado, eles estavam com explosivo, então realmente havia um prévio planejamento, né? O que há que ser investigado é se havia informação privilegiada. Almir Costa, com você, o que você tem de novo?
Jodevar, a DEIC, como eu disse no primeiro bloco do jornal, instaurou o inquérito ainda ontem. O chefe do grupo anti-assalto a banco esteve lá no local, fez todo o levantamento, o acompanhamento, colheu informações, ouviu pessoas, testemunhas, né, que estavam lá no local e está conduzindo essas investigações. O delegado é o Alex Vasconcelos, que fala conosco agora, que é o chefe do GAS. Bom, a gente percebe que essas ações, nesse porte aí, normalmente elas acontecem em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Não é comum esse tipo de ação aqui em Goiás. A hipótese é de que essa quadrilha seja, então, de fora, de outro estado? Boa tarde. Boa tarde. Pelo contrário, esse tipo de ação não é nos grandes centros. Esse tipo de ação geralmente são os locais mais ermos, onde a chegada do policiamento é mais dificultosa. Quando eu disse outros locais, outros estados, e não Goiás. Sim, Goiás a gente não tem, graças a Deus a gente ainda não tem esse tipo de ação, né? Há muito que não se vê esse tipo de ação aqui no estado. A possibilidade, então, é que seja uma quadrilha de fora? Sim, há grande possibilidade dessa quadrilha não ser de Goiás, ser de fora do estado. O que o senhor ouviu lá dessas pessoas que estavam lá no local e também dos funcionários da empresa? Bem, o levantamento ainda é muito preliminar, a gente está ouvindo pouco a pouco as testemunhas, tendo em vista que a gravidade do delito e também o tempo que eles demoraram para fazer essa ação. Então, são muitos detalhes que a gente vai apurando aos poucos. Alguma pista desses assaltantes? Porque logo depois que aconteceu, a Polícia Militar, helicóptero, a própria Polícia Civil, todo mundo foi para lá. Nenhuma pista deles? Bom, essa a gente já iniciou as investigações, as pistas estão aparecendo pouco a pouco e a gente espera chegar até a autoria desse crime. Mas até o presente momento a gente ainda não tem a autoria definida desse delito. Pois não, Jodevar? Delegado, essa quadrilha pode ter tido alguma informação privilegiada para saber exatamente essa questão do veículo, dinheiro que estava dentro. O senhor trabalha com essa hipótese? Bom, a gente não descarta essa possibilidade. Pode ser uma das nossas linhas de investigação e pode ter sido o que aconteceu, mas até o momento a gente ainda não tem provas disso. É sobre mesmo a investigação, se por acaso a polícia, Jodevar, se está contando, por exemplo, com a parceria de polícias de outros estados aqui da região que fazem fronteira com Goiás para ajudar na localização desses bandidos. Com certeza, o Grupo Anti-Roubar Banco trabalha sempre em conjunto com as polícias civis, militares, federal, não só do estado de Goiás, mas de todos os estados da federação, e essa troca de informação, principalmente nos crimes contra instituições financeiras, ela é bem forte. Ok, delegado, muito obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio-Dia. Ainda está sendo levantada também, o Jodevar e Luciana, essa questão do valor. O delegado me falava aqui que muito provavelmente não seja esse valor de R$850 mil. Mas isso tudo está sendo levantado, está tudo sendo investigado pela polícia. Claro, a informação da empresa vai ser muito importante, né, para poder esclarecer essa questão, para poder depois ter um resultado de quanto realmente esses bandidos levaram. E os funcionários da empresa que estavam no carro forte serão os próximos a serem ouvidos aqui na delegacia, sendo que um deles ainda continua internado. Seria mais ou menos que R$850 mil, segundo a polícia? O delegado acredita que seja menos, que inclusive o carro forte não transportava essa quantia toda que está dizendo que foi levada, que seriam R$850 mil. Mas claro, tudo isso ainda está sendo apurado. Como eu disse também no início desta edição, o que ficou no carro forte ali, que os bandidos não conseguiram levar, está sendo contado aqui na DEIC, isso vai fazer parte do inquérito e obviamente depois será devolvido para a empresa de transporte de valores. Mas ainda não há, segundo a Polícia Civil, um valor específico como esse que está sendo divulgado pela imprensa de R$850 mil. A informação é de que seja menos do que R$850 mil. De qualquer forma, é uma ação realmente que merece toda a atenção da polícia para neutralizar essa quadrilha que está agindo em Goiás. Sem dúvida alguma, boa tarde a você, ao delegado também.